Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar mais uma lição que tem como tema causa e consequências do divórcio, que temos como texto base Mateus 19:8. Queria que vocês abrissem as suas Bíblias e lessem junto comigo. Respondeu-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Ao estudar esta lição, você terá condições de compreender algumas causas comuns de divórcios e quais são as consequências, buscando resposta bíblica para cada uma delas. O primeiro tópico é as causas do divórcio. Uma das causas do divórcio que nós podemos ver na sua lição é o adultério. Vamos abrir Mateus 15, Mateus 15, versos 11, que diz o seguinte: Não é o que entra pela boca o que contamina, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. E ainda do 17 ao 20 diz o seguinte: Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer-se lavar as mãos não contamina o homem. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão tendo bastante cuidado, né? E com a questão dos alimentos, de lavar os alimentos, lavar bem as mãos, quando chega num lugar, quando sai dele, enfim, a questão da higiene. Então, se nós usássemos esse mesmo cuidado que a gente tem com a nossa higiene, com aquilo que a gente fosse falar para outra pessoa, também seria muito importante. Porque como a própria palavra de Deus diz que o que contamina é o que sai da boca do homem, né? Aquilo que a gente diz para outra pessoa, isso sim é o que fere o coração. Então, vamos lá. O que leva um cônjuge a adulterar, né? Em pesquisas realizadas, mostram vários motivos que levam um cônjuge a cometer o adultério. Geralmente, os homens, eles traem por motivos relacionados à sexualidade, né? E as mulheres por motivos ligados ao casamento ou até mesmo à vingança. Então, o que leva ao adultério? A atração, problemas no casamento, né? A insatisfação, vontade de experimentar outro parceiro, falta de amor e raiva. Então, essa pesquisa, né? Pessoas alegaram esses tópicos que levavam ao adultério. Causas do divórcio. No Antigo Testamento, a palavra adultério e suas derivadas ocorrem 34 vezes de forma literal, como em Levítico 20:10. Vocês podem abrir e confirmar. Ou de forma figurada, em Ezequiel 16, de 1 a 43. Vemos Deus advertir de forma clara o adultério em Malaquias 2:15. Então, vamos abrir Malaquias 2:15. Não fez o Senhor um mesmo que, havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um, ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel com a sua mulher da sua mocidade. Então, aqui a gente vê o próprio Deus, né, advertindo de forma clara o adultério. O Novo Testamento, a palavra adultério, ela aparece 27 vezes. A primeira vez em Mateus 5, 27 e 28. Nesse texto, Jesus faz referência ao 7º mandamento, que está em Êxodo 20:14, que diz que não adulterarás.
A segunda causa do divórcio, que também foi relatado na pesquisa, foi o dinheiro. É um dos motivos que levam, né, um casal a vir a se divorciar, né, a se separar. E tem uma frase que eu achei bem interessante na lição, que eu até coloquei. É comum atualmente as pessoas comprarem coisas que não precisam, com dinheiro que não têm, para impressionar pessoas das quais nem ao menos gostam. Então a gente vê isso, uma disparidade muito grande, né, em alguns casais, né, quando um é mais controlador e o outro gosta mais de gastar, né? Acaba acontecendo um desequilíbrio dentro do casamento por causa disso. Uma outra causa bem comum de divórcio, né? São outras causas comuns, que é incompatibilidade de gênio, ingerência dos pais. O que é ingerência dos pais? Ingerência é quando os pais, né? Você já está casado e você sempre busca, sempre permite que seu pai ou sua mãe está sempre se metendo dentro do seu casamento, ditando as regras daquilo que deve ser feito, né? Isso não é legal, isso causa muitos transtornos dentro do lar, na vida do casal, quando ambos, né, abrem assim e deixam com que os pais conduzam o seu relacionamento. Fim dos sonhos em comum, necessidades emocionais não satisfeitas. Essas são outras causas que levam o divórcio. Um outro problema também que a gente pode ver é a dureza do coração, né? Jesus, ao ser questionado pelos fariseus acerca da causa do divórcio, disse: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio, né? A gente pode ver isso em Mateus 19:8. A dureza do coração é não o querer dar ouvidos à palavra de Deus. Ser duro do coração indica uma indisposição em obedecer a Deus, Criador do casamento, quanto a amar o cônjuge como ele requer e ordena. O fato de o casal entrar em discórdia e encaminhar o relacionamento para uma separação pode ser resultado da desobediência instalada no coração. Nenhum casamento resiste quando essa dureza de coração se instala. Então tem uma perguntinha aqui bem interessante. Você tem cultivado o espírito de perdão e misericórdia? Será que tem havido isso dentro do teu lar, dentro do teu relacionamento, dentro do teu casamento? Entende e aceita que é tão pecador quanto o seu cônjuge? Ou você é aquela pessoa que só acha que o outro está errado e você está sempre certo? Enxerga em quais áreas ambos podem mudar para melhorar o casamento? Nenhum casamento resiste à dureza do coração. Eu costumo dizer uma frase assim, que alguém tem que ceder, né? Então, assim, a parte mais que entende que precisa ceder para que haja uma conversa, para que haja um diálogo, precisa, né? Para que os dois, assim, essa dureza de coração, ela acaba que atrapalha o relacionamento, ela atrapalha a convivência. Quando um quer ser melhor do que o outro, na questão não, porque você está sempre certo ou você está sempre errado, precisa haver um equilíbrio dentro do lar em relação a isso. Agora nós vamos falar, né? Falei sobre as causas do divórcio, né? Agora eu vou falar para vocês as consequências que o divórcio traz para a vida da gente. Primeiro, para a vida do casal. O casal quebra a aliança com Deus. O casal se envolve em ofensas que produzem amarguras. Na maioria das vezes, o casal enfrentará crises financeiras durante e depois do processo. Por ter sonhos de vida interrompido muitas vezes, pelo menos uma das partes passa por depressão. Eu conheci pessoas que saíram de divórcio devastadas, né? Emocionalmente, financeiramente. De fato, é um processo muito traumático, tanto para um como para outro. Geralmente, a parte que menos quer que isso aconteça é que mais sofre. A segunda consequência, quem vem sofrer também são os filhos. O que é que acontece com os filhos quando os pais se divorciam?
desencantam-se com a vida. Muitas vezes os filhos acham que são os culpados pelos pais estarem se divorciando. Eles se decepcionam tanto com o pai como com a mãe. Crianças choram de repente, sem motivo. Adolescentes se rebelam ou se fecham. É o que tem acontecido com muitos jovens e adolescentes onde estão vivendo em lares disfuncionais, onde os pais estão passando por uma crise. Você vê mesmo o comportamento dos filhos mudando dentro de casa. Alteram o comportamento na escola, sofrem atraso escolar, não se sentem amados, sofrem com a mudança econômica dentro de casa. O divórcio, ele traz muitas mudanças, né? Não é nada vai ser como era antes. Uma outra mudança que acontece, uma outra consequência, é na sociedade. A família fica alvoroçada, há rompimento da unidade familiar, festas de aniversário, Natal. A família normalmente perde o equilíbrio a princípio. Então, Natal, o filho vai para a casa do pai, no Ano Novo vai para a casa da mãe. Então, há essa divisão, né, da unidade, da família. Os amigos em comum ficam constrangidos ao se relacionar um com o outro. Quem não tem amigos, né, que de repente se separaram e você fica numa situação difícil de como vai se relacionar com os dois? Eu acredito que a grande maioria das pessoas já foi pega numa situação como essa. Os cônjuges divorciados, principalmente após longos relacionamentos, ficam perdidos quanto às formas de lazer, descanso. Existem pessoas que estão casadas há tanto tempo que quando vão fazer alguma atividade de lazer, tá sempre junto, que quando acontece de se divorciar, eles ficam sem norte, né? Sem saber o que fazer. Eu conheço várias pessoas que são assim. Um outro lugar é na igreja, né? O mau testemunho da igreja diante da comunidade, salva e não salva. A crise na comunhão interna, crise na forma de aplicação da disciplina, normalmente perda de membros, principalmente nos casos de divórcio que envolve pecados, constrangimento no tratamento com os envolvidos no divórcio, dificuldade em administrar o relacionamento com os filhos do casal. Então, assim, traz perdas em várias fases, né? Tanto nos filhos, tanto na sociedade, como na igreja. Então, é algo que envolve muitas coisas. Um outro tópico que eu quero trazer para vocês é como proteger o seu casamento. Uma coisa que eu quero destacar é o seguinte: conquiste a exclusividade dentro do seu casamento, né? Vigie e ore para não cair em tentação. Você pode ver isso em Mateus 26:41. A gente tem que ter cuidado. Nem sempre aquilo que acontece na vida do outro, a gente também não pode sofrer. Estamos sujeitos a tudo, certo? Ninguém é perfeito. Nós vivemos numa constante luta para ter uma vida em retidão, ter uma família abençoada. Então é algo que você precisa lutar para que venha a acontecer. Não acontece assim, no estalar de dedos e tudo está normal. Então você precisa cultivar. E não achar que não, porque fulano traiu, fulano está se divorciando, isso nunca vai acontecer comigo. Cuidado. Cuidado com essa segurança insana, tá? Então o melhor que você tem a fazer é vigiar e orar para que não caia em tentação. Persiga o amor, você pode ver isso em 1 Coríntios 13. O amor conjugal é relacionamento e não solidão. Procura fazer junto, né? Procura estar sempre junto, sonhar junto, planejar, né? Saber a opinião do outro, perguntar como é que o outro passou o dia, o que é que está pensando. Assim, viver a vida a dois, né? Não viver uma vida só. Valorize seu cônjuge durante todos os anos após a cerimônia de casamento. Efésios 5:33. Então, assim, muitas vezes, né, nós, mulheres ou homens, enfatizamos muitos defeitos que o outro tem. Que tal a gente, ao invés de enfatizar defeitos, enfatizar as qualidades, né? De repente, o ciclo muda. Valorize a vida sexual no casamento. Você pode ver isso em Provérbios 5, do 15 ao 19. Um outro ponto também, né, que eu posso dizer para você, é desenvolva competência para lidar com as intempéries habituais.
Aqueles dias cinzas que chega para todo mundo, que tem aquele dia que você não tá bem, que tá passando por algum problema, aconteceu algo e não tá legal. Então, é desenvolver habilidades para lidar com esses dias, né? O cotidiano é um desafio que deve ser enfrentado. Se todo relacionamento é vulnerável, o amor é o único que realmente é resistente. O verdadeiro amor, ele é fiel. O verdadeiro amor, ele trata seus problemas dia a dia, nada de dormir pensando com rancor um com o outro, algum problema que aconteceu durante o dia, senta aqui, ó, vamos resolver, cabeça fria, nada de deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. O verdadeiro amor traduz no compromisso do envelhecer unido. Casais cristãos, Deus não planejou o divórcio para o casamento de vocês. Está em suas mãos e principalmente em seu coração decidir fazer a coisa certa. É fácil fazer a coisa certa? Não, não é fácil. Requer trabalho, mas vale a pena. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amar é aprender a amadurecer um ao lado do outro e ajudá-lo a amadurecer. É você vibrar com a conquista do outro. Casamento não é você que está se degladiando. Vocês não estão juntos para competir um com o outro. Vocês estão nessa para andar juntos ao lado do outro. Então, se você está passando por algum problema, se você precisa de alguma ajuda em algo aqui que foi mencionado na aula, nós estamos à sua disposição para te escutar, para te aconselhar naquilo que for preciso, tá bom? Que Deus possa abençoar, que a gente possa aplicar a palavra de Deus na nossa vida, que não possamos ser apenas ouvintes da palavra, e sim também praticantes. Porque ter uma família estabilizada, ter uma família no centro da vontade de Deus não é algo fácil, mas também não é algo impossível, né? Basta a gente ter ouvidos atentos, a gente saber escutar, saber falar no momento certo e ser resiliente, né? Saber também escutar o outro, ter paciência. Então é algo que a gente vai aprendendo junto, vai amadurecendo. Tá errado aqui, vai ajustando e juntos a gente segue até que a morte nos separe. Vamos orar. Deus, muito obrigada pela oportunidade de poder falar do teu amor, de poder falar do teu cuidado para a vida de cada família. Que a gente possa aprender que o casamento é algo que veio do Senhor para as nossas vidas, que é algo que o Senhor criou. Família é um projeto teu. Então nos ensina, Senhor, a cuidar desse bem tão precioso que o Senhor nos deu. Continua conosco, nos dando sabedoria, sabedoria que excede todo entendimento nas nossas vidas. Abençoa a vida de cada família que está me escutando neste momento. Que o Senhor possa suprir as suas necessidades, derramar sobre cada lar aquilo que eles precisam. E que eles possam, Senhor, confiar em Ti, dia após dia. Continua conosco, Senhor. Nos dá a oportunidade de a cada dia poder Te servir e poder sermos melhores. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.